Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Blink Talk. Eu me chamo Diego. E eu sou a Ana. E hoje o papo é com uma mulher que inspira muita gente por onde passa, não só pelo que ela faz, mas pela forma como faz também. Ela é formada em serviço social, psicanalista, apresentadora do programa Salto Alto da Rede TV e empresária de sucesso à frente da Pegmont Locações. Estamos falando da Fabiola Frois. Fabiola, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, Ana. Obrigada, Diego, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Fabiola. Fala um pouquinho da gente, pra gente, quem era a Fabiola antes da televisão, antes de empreender? Conta um pouquinho da sua história. Eu era uma pessoa que eu trabalhava na parte da BMW, da Mercedes-Benz, como vendedora, né? Assim, voltando a uns 20 anos, né? Eu era vendedora e logo depois eu me formei como assistente social. E logo depois veio o Covid, eu trabalhei também como psicanalista, vim me formando como psicanalista, fiz um doutorado também. E logo depois eu me formei também na parte do Empretec e passei para a parte do empreendedorismo. O que te fez levar a escolher o serviço social, psicanálise? Foi algum momento da sua vida? Como é que foi? Sim, foi um momento da minha vida, sim. Eu morava no Rio de Janeiro, em Niterói. Eu estava fazendo faculdade de Direito, já estava no 4º período de faculdade de Direito. E aí eu vim embora para Vitória e assim, eu vi umas coisas que eu não gostei na parte de Direito e resolvi passar para o serviço social em defesa de algumas pessoas, né, que achava que necessitava de conhecimento dos direitos delas. E aí foi quando eu comecei a fazer o serviço social. Eu saí do direito para o serviço social para poder mostrar para as pessoas que ela tem os direitos dela adquirido, né, na Constituição de 1988. E assim eu atuei no CRAS também, Jardim Tropical, só que eu fiquei pouco tempo porque logo depois eu abri a Pegmont, né. Então assim, foi uma parte muito importante na minha vida. Eu gosto muito do serviço social, só que assim, eu me apaixonei também na parte de empreendedorismo. E isso foi mais ou menos em que ano, assim, você disse, né, que saiu ali do serviço social já para abrir a Pegmont. Então, a Pegmont é o nosso assunto aqui principal, né, a nossa curiosidade vai girar em torno da história da Pegmont. Isso aconteceu em que ano, né, e como que surgiu? O que é a Pegmont primeiro, né, o que ela oferece, qual é o trabalho e como que isso surgiu? Então, a Pegmont, ela surgiu em 2015, né? Eu estava grávida da minha filha em 2015 e logo depois eu estava preparando o aniversário dela. E eu estava procurando umas peças e não encontrava da forma que eu queria. E aí eu fiz um curso chamado Empretec. Nesse curso Empretec tem uma parte lá dentro que a gente não pode falar que é empretequeiros, né? Que a gente faz uma pesquisa, né, do que você gostaria de montar. E aí eu fui e pensei, poxa, já que eu estou comprando as peças da minha filha, porque eu não estou encontrando as peças que eu quero adquirir no aniversário dela, então eu vou montar uma empresa virada para locações de peças. Eu vou pegar essas peças que eu comprei, do meu gosto, e vou começar a locar. E aí foi quando surgiu a Pegmont. Aí eu comecei a alocar as peças da minha filha e aí eu comecei a comprar mais coisas, mas eu não sabia nem que existia esse tipo de evento, de comércio, de locações de peças, porque não era o meu mundo, né? Como o meu mundo era serviço social. Então, assim, eu não sabia que existia outras, sabia que existia decoradoras, mas locações de peças, da forma que eu também coloquei, que tipo assim, o meu Pegmont ele é diferente, ele é diferenciado, né? Porque muitas decoradoras fazem também Pegmont. Eu também sou decoradora, já fiz vários cursos de decoradora, só que eu não faço decoração, eu só loco, porque eu sou empresária, né? E nesse período eu coloquei a Pegmont de acordo às coisas que eu gosto. E aí eu adquiri clientes do meu gosto. Então, assim, uma coisa que eu me apaixonei muito foi nisso. E hoje já vai fazer 10 anos que nós estamos com a Pegmont, né, no estado. Somos líderes de mercado no estado. Também já ganhei também premiações também nacional pela Pegmont. E, assim, eu sou muito satisfeita pelo fato de eu ter colocado uma coisa assim do meu gosto. Não foi copiando ninguém, entendeu? Porque, na verdade, quando a gente abre uma empresa, monta uma
uma empresa, a gente monta com alicerce, né? Sim. Então, assim, você não pode nem copiar uma pessoa, né? Porque tem gente que abre, você abrir uma porta. Agora, para você ter uma empresa, você precisa montar uma empresa. Ela tem que ter um alicerce, né? Onde que se ela vier balançar uma árvore, né? Os frutos vão cair, mas a raiz vai estar ali, né? Fabíola, só pra gente entender melhor, né? Eu sei que muitas pessoas já conhecem a Pegmont, mas caso tenha alguém que ainda não conheça, para entender. Quando você fala de peças de Pegmont, a gente está falando de que peças são essas? São peças decorativas para festas? Qual o serviço que você loca, né? Qual o produto que você loca? O que as pessoas acham quando chegam na Pegmont? Então, quando eu resolvi enfrentar esse processo de montar a Pegmont, eu comecei a estudar a respeito de eventos, né? Então, assim, são vários tipos de eventos. São casamentos, 15 anos, batizado, chá de bebê, chá de panela, todos os tipos de eventos, corporativo. Então, hoje a gente atende todas as classes, né? De criança, de adulto, de adolescente, igreja. Então, nós fazemos vários tipos de evento. E, assim, as nossas peças hoje, elas são adquiridas assim, ou avulso por R$10, ou então a gente tem um pacote. Eu não trabalho com promoção, eu trabalho com um pacote. São 30 peças por R$99,90, incluindo a mobília. Essa é a forma que eu trabalho. Eu não conheço ninguém que trabalha da minha forma, porque eu trabalho com estoque. Né? Então, assim, eu tendo estoque, eu posso fazer a quantidade de peças, entendeu, Diego? A quantidade de material, se eu tiver mesas, eu posso oferecer, se tiver bastante peça, eu posso oferecer cada vez mais. Inclusive, eu comecei com 10 peças, né, por R$99,90. Já vamos fazer 10 anos, e são 10 anos o mesmo valor, R$99,90. Então, eu aumentei 10, 12, 14, aí foi 16, 20, 24... Agora nós estamos em 30 e ano que vem vai 32, então só vou aumentando, porque eu trabalho com estoque. E assim eu vou atendendo várias famílias, né? Porque a Pegmont, ela veio para atender qualquer classe social. Tanto A, B, C, D, né? Não tem preferencial, né? Então, assim, se você precisar de fazer uma festa, você pode locar, independente da sua classe social, se você mora aqui no estado ou fora do estado, no mesmo município ou não, né? Então, a Pegmont, ela veio com qualidade, minhas peças são todas de primeira linha, então, onde você pode adquirir, usar e me devolver. E olha que bacana, né? Ela pegou uma dificuldade que ela tinha, que era fazer o aniversário da filha, de achar as peças, teve uma ideia, teve esse insight, e aí dali iniciou-se o sonho e criou a Pegmont. Mas hoje a gente tem uma empresa estruturada, com mais de 10 anos, líder do segmento, com diversas premiações. Mas como é que foi o início, né? Qual foi o medo na hora de empreender? Teve algum medo? Qual foi o desafio na hora de empreender? Você conhecia esse setor? Já entender um pouquinho, ou simplesmente falou, não, eu acho que tem um espaço aí para a gente poder ter a empresa que a gente tem hoje? Não, eu não entendia nada sobre a Pegmont, eu não entendia nada. Mas como eu fiz o Empretec, então a parte principal, que era o coração da empresa, então já estava estruturada, né? Então foi mais fácil para mim. Eu também sempre fui uma pessoa muito dinâmica, né? Então, assim, todos aqueles entulhos que eu quero dizer, tipo, as coisas que eu tinha do passado, porque a gente vai crescendo no decorrer dos anos, né? Sim. Então a gente vai mudando. Então a gente não vai trazendo o que a gente queria que fizesse ano passado. Se a gente não conseguiu fazer, a gente deixa para trás. Dá uma nova vida, uma nova história, né? Então, assim, a Pegmont, eu tive que correr muito atrás. Ninguém, assim, me deu de mão beijada, os fornecedores, nada. E eu nunca fui atrás de concorrentes para ver como é que era, como é que não é. Por quê? Porque eu sempre quis do meu jeito. A Pegmont fosse a minha essência, né? E até mesmo porque não existe concorrente, né? Eu acho, assim, o concorrente somos nós mesmos. Porque se a gente não acordar de manhã cedo, trabalhar, correr atrás, a gente não vai vencer, né? Então, assim, muita gente fala que tem concorrente. Eu digo que eu não tenho concorrente. O meu concorrente sou eu mesmo. Então, eu tenho que acordar, correr atrás, ir ali, ver o que eu acho, que não acho, o preço, né, para os meus clientes da melhor qualidade. Então, assim, eu tive minhas dificuldades, sim, foram muitas. Tive a dificuldade de pessoas não me apoiar, né? Porque às vezes as pessoas não acreditam no seu sonho, mas o importante é que a gente acredita no nosso sonho, né? Porque nós somos únicos. Então, assim, quando a gente tem a nossa identidade, sabe o que a gente quer, a gente vai atrás, corre, né? E as críticas vieram também, muitas, né? Ah, não vai dar certo, você nunca mexeu com isso, né? Só que, assim, a Pegmont, ela me ofereceu, assim, lugares estratégicos, maravilhosos, onde que eu achei que eu não queria entrar,
né? E assim, ela me surpreendeu muito. E assim, todos os lugares que eu chego hoje é em nome da Pegmonte. A Pegmonte, ela abriu um leque para Fabiola, né? Muito grande, porque eu sou CPF, a Pegmonte é CNPJ, né? Então, com as minhas dificuldades, com os meus erros e com meus acertos pela Pegmonte, eu acertei mais do que eu errei. Isso aí eu sinto até hoje, né? E aonde foi aquela virada de chave que você estava ao longo da sua jornada que você falou assim, agora a gente decolou? Então, foi quando eu comecei para São Paulo, né? Então, assim, comprei peças, porque quando eu começava comprando pouquinhas. Eu não sabia comprar, né? Tentava comprar na internet. E eu morria de medo de chegar errado. E realmente chegava. Eu comprava mesa pela internet. Não sabia nem a espessura da mesa. Aí chegava fininho. Falei, ai meu Deus, como é que eu vou vender isso para cliente? Alugar, meu Deus do céu. E eu não sabia botar valor. Eu fechava uma festa e falava assim, fica tanto. Às vezes a festa era para dar R$800. Eu falava, não, 300 tá bom, né? Porque eu não sabia. Eu sabia que eu estava empreendendo. Então, tudo no começo, você tem sua dificuldade, você tem suas perdas. Mas também com as perdas, como eu disse, né? A gente vai aprendendo. E assim, a Pegmonte, quando eu fui para São Paulo, eu vi um outro mundo. Né, onde eu compro as peças, né? Não é São Paulo capital, é São Paulo interior. Então, assim, eu vi um mundo da cerâmica, eu vi o mundo das peças, justas peças que realmente eu sempre quis. E aí eu comecei a comprar carreta fechada de cerâmicas, comecei a comprar as peças que realmente eu queria e comecei a planejar melhor como que seria a Pegmonte. E só que a parte dela, do alicerce da contabilidade, ela já estava toda certinha. Né? Eu sempre tive contador, eu sempre tive meus funcionários, os colaboradores que trabalhavam nessa parte de fisco, que era meu filho, né? Hoje ele está fazendo a profissão dele, está seguindo a profissão dele, mas ele trabalhava comigo. Logo depois eu abri uma filial em Bar de Fátima, depois abri outra filial em Vila Velha. Então, assim, em 2 anos, a Pegmonte, ela decolou. Né? Então, assim, foi fase assim, de 6 meses, aquela fase de você estruturar a empresa, né? E logo eu também já tive ganho com as peças, né? Porque na época, quando eu fazia as festas, eu não cobrava por pacote. Eu cobrava assim, como eu disse, né? Essa festa aqui fica tanto. Só que tá ficando ruim para mim. Por quê? Porque a boleira era um preço, o vaso era outro. E eu não sabia colocar, e eu não procurava com a concorrência, né? Entre aspas, como é que era. Eu queria sempre do meu jeito, uma forma diferente de ser. Eu falei, quer saber? Tá tudo R$10 nessa loja. E vou fazer um pacote logo, o cliente vem cá e já pega o pacote, vai facilitar para mim. E daí deu certo. E assim, deu tanto certo que hoje eu vejo muitas pessoas elogiando no Instagram, dizendo que até eu sou inspiração para eles, né? Fora do estado e dentro do estado. Eu já tive clientes que foram na minha loja, 3, 4 clientes, que elas são da Serra mesmo, e abriram Pegmonte alugando as minhas peças, e hoje elas são donas também de lojas de decoração de festas. Né? Então, assim, eram clientes que foram anos e anos minhas e hoje elas trabalham com isso também. Então, assim, isso muito me orgulha, porque eu fui inspiração para muitas pessoas. Né? Então, assim, foi difícil, não foi fácil, né? Mas tá valendo a pena até hoje. Muito bom. São frutos, né, Fabiola? Isso. São frutos de um risco que você decidiu correr na sua trajetória, né? Sim. Que a gente fala muito sobre isso, que empreender é um ato de coragem, de você entender. E mais uma vez a gente traz aqui a sensibilidade de uma pessoa que olhou a necessidade de um determinado público e se arriscou a trazer ali uma solução. Né? E hoje você colhe os frutos, a gente sabe, a gente conhece aí a fama do Pegmonte, e através da fama, das redes sociais, e quando a gente fala de festa, como eu te falei ali nos bastidores, né? Você tá ali numa rodinha, sempre tem alguém que conhece. Sempre tem alguém que fala a respeito do teu empreendimento, e eu acredito sim que isso é um motivo de muito orgulho, né? Você falou aí do seu momento, né, de dificuldade, dos obstáculos que você teve quando você começou. Agora fala pra gente o momento de grande felicidade. O que te traz a sensação de dever cumprido?
sabe? De você olhar, a gente entende que todo trabalho tem por trás disso um propósito. Né? A gente estava conversando também nos bastidores sobre isso, e aí você relatou alguns momentos muito especiais, na qual a empresa tem a oportunidade de participar. E aí eu entendo isso como um propósito do teu serviço, né? Do que você faz. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Felicidade para Pegmonte e também para mim, Fabiola, é muito importante, porque apesar de ser uma área muito operacional, né, porque eu faço hoje de 60 a 65 festas por final de semana, né, devido ao meu valor também, né? Então, assim, a procura é muito grande. Hoje nós somos 50K na internet, no Instagram, né? E, assim, eu sou geradora de emprego também aqui na Serra, então isso faz, assim, ter muita felicidade, porque eu trabalho com famílias, mães, pessoas casadas. Hoje eu tenho uma funcionária também que está gestante. Então, assim, eu acho isso muito legal, né? Então, minha equipe, ela sempre foi grande. Então, essa é uma felicidade muito que eu tenho. Por quê? Porque sem eles também eu não estaria aqui nesse momento, né? Porque eles fazem parte da Pegmonte. E a felicidade também que eu tenho muito, né, apesar dos meus clientes, que eles me deixam muito feliz, né, de eu estar aqui hoje também, é saber que todo ano eu consigo fazer o aniversário da Pegmonte. Então, assim, o aniversário da Pegmonte, para mim, comemorar é como se fosse um filho, né? Todo ano, quando eu faço a festa para os meus colaboradores, faço a festa para os meus fornecedores, pessoas convidadas naquele momento. Então, assim, quando eu vejo, assim, 8, 9, agora 10 anos. Então, nós sabemos que é difícil hoje, né, empreender no nosso país. Então, isso traz uma felicidade muito grande para mim, né? E as portas que ela abriu para mim também, que eu já entrei em lugares extraordinários, aonde que às vezes a gente acha que não vai chegar, né? Porque muita gente fala assim: ela está nesse lugar, não era para ela estar aí. Como que ela conseguiu ir nessa mansão? Como que ela conseguiu estar do lado do governador, né? Aquelas críticas que vêm, mas assim, para mim essas críticas até construtivas, porque se eu estou ali, é porque ali era para ser o meu lugar, né? Porque Deus me deu aquela oportunidade. E essas críticas vêm daquelas pessoas, às vezes, que gostariam de estar no nosso lugar, né? Quem está próximo da gente critica muito mais, né? Que são os próximos. Então, assim, na época do Covid, a gente fez muita live, então eu participava de muita live em mansões, a gente gravando, fazia muitas decorações que eu não sou decoradora, mas eu fazia decorações de produção devido à loja estar fechada. Então, assim, eu fui muito criticada nessa época também, achando que tinha pessoas levando pessoas para fazer show. Não tinha ninguém, era tudo online. Né? Sim. Então, isso me fez lembrar aqui agora, conversando com vocês. E a Pegmonte me levou até a Rede TV também, né? Uma oportunidade que eu tive de ser entrevistada pelo Toninho Lima, apresentador do programa Salto Alto, o diretor Ronaldo Padum. Eles me convidaram para participar de uma entrevista, e aonde abriu portas também para estar hoje com eles. Já vai fazer 3 anos que eu estou com o Toninho Lima lá na Rede TV. Assim, isso foi um sucesso muito grande também para a Pegmonte. Então, assim, essas felicidades que eu quero compartilhar com vocês aqui, que a Pegmonte proporcionou para mim. A gente já vai falar um pouquinho sobre o programa Salto Alto. A gente tem uma pergunta aqui da Valéria Costa. Ela é cliente sua. E aí, essa pergunta dela vai em relação aos próximos passos da Pegmonte. Ela diz que não mora mais no Espírito Santo, se mudou para Minas Gerais. E quer saber se a Pegmonte tem planos de expandir para outros estados. E aí, pegando a pergunta da Valéria, seria a pergunta quais são os planos da Fabiola em relação à Pegmonte em termos de expansão? Então, Valéria, essa pergunta foi muito boa. Eu já tive várias propostas de abrir São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né? Até mesmo perguntar se eu iria virar uma franquia, né? Só que, assim, não é minha vontade mais, né? Porque eu estou me especializando mais na área da psicanálise. Então, assim, eu não vou mais abrir lojas. Então, eu só fiquei só com a matriz mesmo, em Morada de Laranjeiras. Mas a minha prima, eu ajudei ela a abrir um Pegmonte lá no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. A minha irmã também tem um interesse em São Paulo, em Bertioga. E se ela quiser abrir também um Pegmonte lá em Minas Gerais também, conhecer alguém, eu ajudo também, né? Porque até então também estou lançando um curso, Como Montar um Pegmonte,
que vai ser nível nacional, né? Então, assim, ela também pode estar adquirindo, mas eu mesmo não vou abrir mais lojas, né? Assim, era um sonho muito grande em abrir, eu queria ter mais ou menos umas 10 lojas, mas como o meu operacional, ele adquire muito de mim, muito da minha pessoa, né? Então, assim, eu cheguei num patamar que eu achei melhor eu ter uma loja de qualidade, onde que eu possa estar perto dos meus clientes e atender melhor, né? E apesar de tudo também, vem clientes de fora, vem cliente de Minas, vem cliente do Rio, cliente de Veracruz, eu atendo, eu abranjo muita área com a Pegmonte, né? Porque o pessoal vem para Vitória, às vezes vai para Minas, né? Seria um prazer abrir lá em Minas Gerais, mas hoje não é mais nosso objetivo. Perfeito. Então, Valéria, olha só, aqui na descrição do episódio vai estar as redes sociais da Pegmonte, tá? Então, se você tiver interesse em levar a Pegmonte para algum estado, para algum local, fica atento, já vai sair um infoproduto da Fabiola, só mandar uma mensagem para ela nas redes sociais que vocês vão ser pioneiros aí nessa entrada. E aí, voltando um pouquinho mais sobre o Salto Alto, né, amor? Que é o programa da Rede TV. Na verdade, a nossa principal dúvida, né? Como que Fabiola faz para equilibrar todos esses papéis na vida dela? Né, que você tem aí algumas funções, né? Hoje ainda na sua vida atual, na sua agenda atual, você tem algumas funções. E antes a gente falar do salto alto, como que você faz para equilibrar tudo isso, dar conta de tudo isso e fazer tudo isso acontecer? Assim, para mim é muito fácil, né? Porque eu digo assim, as pessoas falam que elas estão sobrecarregadas, o dia dela, eu digo que significa uma organização. Né? Então, assim, eu tenho uma organização, eu trabalho por meta. Então, o que acontece? Eu acordo 6 horas da manhã, já faço minha oração, aí eu tomo meu café, faço meu físico. Se eu tiver que fazer alguma coisa em casa, eu faço em casa. Eu tenho uma menina de 9 anos, então, assim, eu consigo administrar muito bem. Aí, no período da manhã, eu atendo alguns pacientes, e no período da tarde eu estou na loja. Então, devido a ter uma equipe que trabalha na Pegmonte, então assim, eu fico muito tranquila no período da manhã. O período da manhã é todo meu. Eu fico livre. Aí eu levo minha filha a um médico, se precisar de comprar alguma coisa, no supermercado, né? Então, assim, eu faço toda a parte burocrática da Pegmonte na rua, né? Se precisar de comprar alguma coisa, eu faço no período da manhã. E no período da tarde eu estou na Pegmonte. E à noite, aí eu levo minha filha, às vezes, numa ginástica ritmo, numa capoeira. Tem muita coisa ainda aí, né? Fui envolvida, né? Do lado pessoal. Mas eu consigo administrar muito bem, né? Se o pessoal às vezes fala, você é 220. Aí eu digo para você que às vezes eu prefiro ser 220 do que às vezes 110, né? Porque eu consigo, na minha mente, saber a hora que eu tenho que chegar, a hora que eu tenho que sair, porque eu fui preparada para isso, eu me preparei para isso, né? Então, assim, quando a gente se organiza, é melhor. Uma coisa que eu tenho problema é com o Zap, né? O telefone. Eu não gosto muito de atender o Zap, o telefone. Então, assim, como eu fico fazendo muitas coisas extra, às vezes esqueço que existe telefone. Aí, quando eu vejo, está aquela lista toda. Então, como eu trabalho com meta, quando eu pego o telefone para responder, é 1 hora para responder. Aí eu respondo o telefone, espero a pessoa me responder. Se ela não respondeu naquele período, eu só vou responder ela depois. Ou então ela liga para a loja ou manda mensagem para o telefone da loja que as meninas entram em contato comigo, né? Porque o telefone, para mim, às vezes, ele... Que nem agora, nesse momento. A gente pode estar conversando e o telefone está aqui. Então, assim, a culpa não é minha. Né? Então, assim, às vezes a gente está num momento que está numa reunião e o telefone está ali. Então, muita gente reclama de mim. Fabiola, você não atende telefone. Eu falei, como é que eu vou atender? Às vezes eu estou ocupada, eu estou gravando, estou com um paciente, estou atendendo um cliente na Pegmonte, às vezes eu estou dando uma atenção à minha filha. Então, assim, se eu estiver fazendo uma coisa, eu faço ela até o final. Então, se eu estiver atendendo o telefone, eu vou atender o telefone. Se eu estiver sendo mãe, eu vou ser mãe. Se eu estiver sendo empresária, eu vou ser empresária. Se eu estiver sendo psicanalista, eu vou ser psicanalista. E à noite, se eu estiver sendo apresentadora, que eu gravo mais à noite, né, show, eu vou estar sendo apresentadora. Então, por isso que eu consigo administrar todo esse espetáculo aí, de que eu faço da minha vida. A gente pode falar de planejamento, de organização, isso, né? Aí. E eu acredito muito a dedicação de estar presente ali, né? A gente acaba, de fato, tendo muitas funções, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, e eu acredito que o maior obstáculo, a maior dificuldade é se entregar para aquele momento, né? As pessoas costumam querer fazer tudo ao mesmo tempo.
Então, eu acho que você deixou aí pra gente alguns pontos que dá pra gente levar pra vida pessoal e profissional para poder, de fato, dar conta de tantos papéis assim. E fala pra gente, você falou que foi a Pegmonte que abriu a porta, né, da oportunidade de apresentar o Salto Alto, foi isso mesmo? Isso. Como que surgiu isso na sua vida, assim? Que momento? O que é esse programa? Do que fala? Então, a Pegmonte, ela foi convidada para falar também a respeito, né, do sucesso pelo programa Salto Alto, Toninho Lima. E chegando na entrevista, conversando com o Toninho Lima, ele me convidou para participar de um quadro no programa dele. E eu fiquei meio até assim, surpresa, né? Falei assim, um quadro. Ele é da Pegmonte, né? Você podia participar com a gente, gostei muito de você. Eu aceitei. Nisso, começamos com o quadro da Pegmonte Locações. Então, assim, onde que eu iria gravar, tinha as peças da Pegmonte. Aí, por exemplo, eu estou aqui agora com vocês. Aí tem a peça da Pegmonte, eu gravava aquela coisa toda e apresentava as peças da Pegmonte. Só que chegou um momento que a gente estava gravando muito show nacional, né? Que, assim, eu tenho uma parceria muito grande com a Cis Borges também, né? E, assim, eu gravava muito show deles. Gravo até hoje, né? Inclusive, vou gravar um agora também, dia 31. E aí eu falei com o Toninho, poxa, Toninho, eu estou indo em lugares às vezes que a Pegmonte não está o espaço dela, porque já é um palco, né? E eu preciso mudar o nome. Aí ele, você quer mudar o nome? Então vamos mudar o nome. Eu botei Momentos com Fabiola Frois. Uhum. Aí hoje já estamos quase 3 anos juntos, né? Então, assim, eu tenho o meu espaço no programa dele. A gente tem uma parceria muito legal. Foi uma pessoa, assim, que abriu as portas para mim. Eu sou muito grata a ele, a Toninho Lima. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito respeitada no estado, 22 anos de Rede TV, né? E, assim, eu fico muito satisfeita por ele ter escolhido a minha pessoa, porque eu não tenho só um quadro dentro da Rede TV com ele no programa, nós temos uma amizade e temos, assim, uma sinceridade um com o outro, é mais do que um programa de televisão, né? Então, eu sou muito grata. Então, eu sou grata primeiro a Pegmonte, né, por ter conhecido o Toninho, que se não fosse pela Pegmonte eu não estaria lá. E hoje a Pegmonte, ela está no programa, mas quem está é a Fabiola Frois, né? Então, o programa Salto Alto, ele chegou até a minha pessoa através da Pegmonte, sendo entrevistada, e ficamos até hoje. Foi uma parceria de sucesso, né? Está sendo. Mais uma parceria de sucesso. Inclusive, Toninho Lima, um abraço e a gente vai te fazer o convite para você estar aqui, hein? Pois é um bom nome, né? Verdade. Sim. Aproveitando esse gancho, né, essa oportunidade que você teve, qual foi a maior lição que a TV te ensinou sobre comunicação e imagem? A maior lição foi... Como que eu posso dizer para você? As pessoas têm que parar de mentir para elas mesmas e deixar de historinhas. Elas têm que ser elas mesmas, né? Então, assim, toda vez que eu estou na televisão, eu sou a Fabiola. Então, a imagem que eu passo é essa que está aqui, né? Então, assim, eu não me espelho em ninguém e digo para você que a televisão hoje ainda, ela é um mercado que é a comunicação aberta, que ela é mais vista. A internet, ela está aí para todo mundo. Mas se acontecer alguma coisa, a internet acaba, né? A televisão não. A televisão já veio há muitos anos. E mesmo assim, tem muita gente ainda que vê televisão. Então, assim, quando eu fui para a Rede TV, eu me surpreendi. Por quê? Porque quando eu chego na loja, as pessoas falam comigo assim, eu vi o seu programa. E, assim, a comunicação da Rede TV com a Pegmonte trouxe um sucesso maior para... Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, né? Para a Pegmonte. Então, assim, é muito importante a comunicação. Estar aqui hoje com vocês, onde a Pegmonte me trouxe mais uma vez, né, um sucesso, é importante também a internet. Mas a televisão, muitas pessoas falam, eu não vejo televisão. Realmente, algumas pessoas não vê televisão, mas o aposentado vê televisão. Você vai no hospital, você vê que passa uma televisão. Os porteiros veem a televisão, né? Então, assim, tem crianças que às vezes vê televisão. Então, muita gente vê, fora ainda dos parentes, né? Muitas pessoas vê televisão ainda. Às vezes nós não temos existe tempo. Existe um público. Por exemplo, você quer ver um reality show. Qual o lugar que passa primeiro? Na televisão. Né? Uma novela. Qual o lugar que passa primeiro?
É na televisão. Aí depois que vai para a internet, mas primeiro tem que ser na televisão. Então, assim, a parte da comunicação da televisão, isso fez muito bem tanto para minha pessoa, né, porque eu não sou formada em jornalismo, né, então eu sou apresentadora, não sou repórter, mas assim, me ajudou muito a crescer, né, como profissional, e eu vi que realmente faz uma diferença na vida da pessoa. Sim, a TV ainda tem um público muito forte, um público muito fiel. Ela faz parte, é uma parte importante da telecomunicação. Isso. Eu acho que ela também te deu um know-how que te ajudou muito a se comunicar com o seu público, que também é um público fiel, né? Fabiola, se você tivesse que dar um conselho para quem está te ouvindo, para as pessoas que você inspira, que querem hoje empreender, qual o conselho que você daria para quem está querendo iniciar a empreender do zero, seja qual o segmento for? Como eu disse, né, nunca desista dos seus sonhos, né? Então, assim, faça um plano de ação, né? Vê se realmente é aquilo que você quer montar, né? Se você realmente gosta daquilo que você quer, que você tenha mais conhecimento, porque quando eu montei a Pegmonte, como eu disse no começo, eu não tinha conhecimento, né? Mas hoje eu iria mais a fundo para poder estudar realmente o mercado. Inclusive, quando eu montei a Pegmonte, eu fazia pesquisa de campo, para saber se aquele local realmente era um local que eu deveria colocar. Estudar o campo, ele é muito importante. Por exemplo, eu coloquei a Pegmonte no local onde tem muito prédios. Prédios tem família tem festa. Exatamente. Né? Então, não desista de montar uma empresa, né? Pelo fato de que, estou com medo. Não tenha medo. Vá, coloque, monte a sua empresa. Pelo menos você tentou. Né? Porque às vezes você pode querer desistir e aí você não vai tentar uma coisa que de repente vai dar muito certo para você, assim como deu para mim a Pegmonte. É verdade. Não existe fracasso, né? A gente tem aprendizado sempre. E é um processo de crescimento, né? Que faz parte da história. Isso. É uma história profissional, é uma história pessoal e tudo que a gente vai adquirindo ali de erros e acertos nos faz pessoas melhores, né? Nos torna pessoas melhores e nos coloca também até de uma forma diferenciada em outros caminhos. A Pegmonte, graças a Deus, e há muito trabalho deu super certo desde o começo, né? Mas poderia ter te dado outras lições, né? Poderia ter te levado para outros caminhos, poderia ter te mostrado formas do que não fazer, né? Igual você falou, se eu fizesse hoje novamente, eu teria feito um estudo melhor, eu teria me aprofundado melhor. Então você já, se daqui para frente você em algum momento decidir abrir um outro empreendimento, você já é uma outra Fabiola. Isso. É uma Fabiola muito mais pronta. Isso. Né? E são esses riscos que deixam a gente dessa forma. É porque eu fui no básico, né? Então, assim, enquanto eu estava fazendo o básico, eu não sabia o que era o extraordinário ainda, né? Hoje eu já estou na fase do extraordinário. Porque o básico a gente tem que fazer sempre, né? Então, assim, eu não fico no piloto automático. Aí, quando a pessoa ela fica muito no piloto automático, só naquilo, aí vai, ela fica com aquele medo, né? Inclusive, a Pegmonte, ela faz muitas doações também para projetos, né? Projetos de crianças, Hospital do Câncer. Eu acho isso muito importante, que veio de dentro de mim essa parte social, né? Então, assim, eu não estou no serviço social, mas eu estou ali ainda com ela, né? Então, assim, às vezes tem crianças que a cliente vem pedir para mim festas, e assim, parecia que eu estava precisando daquilo, naquele momento. Não, fica à vontade. Eu fazia muita parceria, às vezes, com artista, com influência de televisão, internet, né? Instagram. Eu parei. Eu falei bem assim, pensei para mim, em vez de fazer parceria com influência, já que agora eu estou na Rede TV, eu tenho que fazer parceria com aquele que está precisando de verdade, né? Então são projetos, são hospitais do câncer, que eu faço de Maruípe, eu acho muito bacana, o pessoal da Igreja Batista ali de Valparaíso também, do Lar Batista também, as meninas ali também, eu faço também festa para elas, assim, é gostoso. E eu falo bem assim, olha, fique à vontade na loja, vocês podem pegar o que vocês quiserem aqui na loja, porque tudo que eu tenho aqui foi Deus que me deu. Então, assim, eu não falo, você só pode pegar isso aqui. Não, você só pode pegar. Não, você pode pegar a cortina de LED, fica à vontade. Eu quero que brilhe, aquele momento brilhe, porque achei que até arrepiar falar, porque é um momento gostoso, né? E assim, não vai me deixar nem rico nem mais pobre, é de coração. E assim, é um desejo que eu tenho sempre de fazer isso, tá dentro de mim. Entendeu?
É a Pegmonte fazendo parte de histórias, né? Fazendo Isso. parte da história das pessoas que, de repente, estão em momentos delicados. E aí a gente volta no assunto do propósito. Não é só uma empresa, não é só sobre faturamento, não é só sobre ganhar dinheiro, né? É de cumprir, de fato, um propósito. Parabéns. Eu acredito muito, né, que isso nos torna diferente diante das pessoas, nos torna diferente diante do mundo, né? Se cada um puder fazer algo neste tipo, deste nível, a gente consegue trazer felicidade, trazer alegria, momentos marcantes para a vida de pessoas que estão necessitando, né? Melhorar a vida de alguém, faz parte. Nesse meio tempo, quando você falou da parte, às vezes, momentos de pessoas, né? Então, você me fez lembrar, assim, vários clientes, aconteceram várias coisas já nesses 10 anos, né, de Pegmonte, mas, assim, tem 2 fatos que sempre me marcam, né? São vários, né, mas eu vou relatar esses 2 rapidamente. Uma foi uma menininha, a filha da cliente, ela tinha câncer, e aí a cliente foi até a loja e fez, acho que foi até da Cinderela, né, fez por causa do sapatinho. E ela falou que a filha dela ia vir falecer, né? E aí, logo depois de uns 2, 3 meses, a menininha faleceu. Aí ela voltou na loja e perguntou se eu podia vender um sapatinho de cerâmica que tinha participado da festa, né? Aí eu perguntei por quê? Porque eu não trabalho com vendas, trabalho com locação. Aí ela foi e falou que a filha dela havia falecido e no dia da festa ela ficou com aquele sapatinho para cima e para baixo. Ia ser uma lembrança para ela. Aí eu falei, não, pode ficar. Não, eu vou te dar. Fui lá, peguei e dei. Porque às vezes quebra tanta coisa na loja, entendeu? Aquilo foi um objeto tão importante na vida dela, entendeu? Para que ter custo, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não me apego nessas coisas e valores materiais também, ainda mais num momento desse. E um outro momento também foi uma família estava com um parente em estado final também em hospital e queria fazer o último evento também da vida dessa pessoa, né? E os familiares foram até a Pegmonte, escolheram também as peças, né? E fizeram a festa para ela também no quarto, né? Do leito onde ela estava, e logo depois ela veio a falecer. Então, assim, eu não estou aqui para falar dessa parte, né, de morte, mas assim, dizer que até nesse momento, no último momento da vida das pessoas, a Pegmonte está ali presente. E isso foi muito importante para mim, porque eu fiquei pensando assim, poxa vida, né? Às vezes as pessoas não querem comemorar a vida quando está com vida, né? E aquele momento ali, aquela família procurando a Pegmonte para poder fazer um bolo, um doce. Então, assim, me marcou muito esses 2 eventos, né? Falando de cliente, dessa parte difícil. E eu acredito que isso deve ser um motivo até de muito orgulho para você, que é quando, para o empreendedor no geral, né? Que é quando a gente começa a fazer com que o nosso empreendimento comece a transbordar na vida das pessoas. E eu acredito muito que isso é um patamar de grande sucesso, né? De você começar a olhar e falar que você transborda na vida dos seus funcionários, na vida dos seus clientes, dentro da sua sociedade. Isso, de fato, é algo que coloca a empresa em um outro nível. Verdade. Gera até uma reflexão, né? Você citou que aí tinha gente aí comemorando a vida próximo do fim, né? Eu acho que a cada momento que a gente tem, eu uso muito isso aqui na empresa. Não sei se na hora que você passou ali nos bastidores, você viu que tinha um barzinho ali com algumas bebidas. Eu falo que a gente tem que comemorar cada conquista, cada contrato, cada meta alcançada, porque a gente vive de metas, né? Então, isso, acho que a festividade acaba aproximando um pouco mais as pessoas. E a gente tem a dádiva da vida e às vezes a gente não aproveita como deveria ser. Eu acho que é uma baita reflexão. Eu digo que o sucesso é subjetivo, né? Para algumas pessoas o sucesso é ter 1 milhão na conta, para algumas outras pessoas o sucesso é você ter um carro do ano, né? Eu digo sempre que para mim o sucesso é eu estar com minha família bem, saber que meus filhos estão com saúde, e eu não sei o que para você a mesma forma é o sucesso, também. mas eu consigo enxergar.
que a sua empresa é um sucesso não pelos números que ela alcançou, mas sim pelas pessoas que ela alcança e o quanto isso traz para a vida dessas pessoas. Então, parabéns, Fabíola, por tudo que você tem construído, tá? Obrigada. A Peg Monte, ela também teve um momento muito difícil também na parte do Instagram, quando foi no Covid, nós fomos hackeados. Nossa, foi uma fase muito difícil, porque naquela época não podia abrir o comércio, né? E ainda sem Instagram, aí que ficou mais difícil ainda. E assim, eu fiquei quase 2 anos sem Instagram. Então, as pessoas tentavam entrar em contato, não conseguia falar comigo. A pessoa trocou o zap do Instagram, onde clicava, né? O link. E assim, foi muito ruim. Então, assim, essa é uma parte muito triste que eu passei também com a Peg Monte também. Porque a gente tem felicidades, né? Mas a gente está falando dessa parte, perrengues, né, Fabíola? E como que você fez, assim, para se manter com a mente forte nesses momentos difíceis, né? E não desistir? Então, quando passo nessa situação, eu penso o seguinte: eu estou passando por isso porque eu preciso passar. Nesse momento eu estou passando por isso que eu preciso passar para eu ficar mais forte e lá na frente ele ser um exemplo para mim, na minha vida. Isso aí é uma coisa que eu carrego comigo. Fabíola, você está passando por essa situação, por quê? Porque Deus está me permitindo passar por isso para ficar mais forte, para ser um exemplo lá na frente, ou me moldar. Então, assim, eu não sou uma pessoa, poxa, por que eu estou passando por isso? Não era para estar passando assim. Eu acho que todo mundo está aqui para poder passar por tudo, né? Então, foi o meu momento. Né? Tem dia que é de sol, tem dia que é de chuva, né? O exemplo, as filiais em Vila Velha, em Barra de Fátima, na época do Covid, nós sofremos assaltos, um atrás do outro, por isso que eu transferi para a morada. Então, eles entravam, pegavam o computador, pegavam o telefone, aí eu lá colocava, eles vão lá, entravam de novo, eu falei, gente, até quando? Entendeu? Então, até quando? Então, assim, eu nunca fechei loja porque, não deu certo, né? Então, são momentos que a gente passa. Então, se eu passei por isso, às vezes pode ser um aviso. Não deixe a loja lá, traga pra cá. Por quê? Porque eu também trabalho com pessoas. Hoje pegaram as coisas na loja, amanhã pode acontecer alguma coisa pior, né? Então, assim, tudo isso eu coloco para saber realmente se vale a pena eu continuar fazendo aquilo. E isso eu estou passando por esse propósito, é porque Deus permitiu, né? Então, assim, eu sou muito forte nessas situações, de passar momentos difíceis e saber que lá na frente eu consigo ver diferente, né? Porque eu aprendi com a minha tempestade. E entender, né? Eu ouvi uma frase uma vez e na hora que eu ouvi, eu falei, faz um pouco de sentido, e depois refletindo sobre ela eu falei, realmente faz todo sentido, né? É a gente se colocar diante da vida da forma como ela tem que acontecer, né? Tem um homem que eu sigo, muito sábio, até eu gosto muito dele, no Instagram, e ele fala assim, não tem nada demais, é só a vida acontecendo. É só a vida acontecendo. Lojas são assaltadas diariamente, hoje pode ser a sua, amanhã pode ser a de fulano, é só a vida acontecendo, não está certo e nem está errado, é só a vida acontecendo. Então se coloque diante da vida aberta a receber as coisas que acontecem, né, para você encarar da melhor forma possível, como um crescimento pessoal, como um crescimento profissional, para você entender que aquilo ali de fato aconteceu para te trazer alguma mensagem, algo novo dentro de você, né? De repente fazer surgir uma Fabíola mais forte, uma Fabíola mais resistente às coisas da vida. Então, que bom, né? Que bom que você enxergou dessa forma, que bom que isso te fez ser a Fabíola que você é hoje. Fabíola, foi uma honra conhecer mais da sua história, tá? Uma história inspiradora. Para encerrar, qual é a frase ou um conselho que você gostaria de deixar para as mulheres que querem empreender e se destacar? Que nunca desista dos seus sonhos, né? Que no momento de crise elas criem, né? Nós somos muito criativas e no momento de hoje nós mulheres estamos dominando, né, o mercado também, né? Dizem que sim, né? Eu participo muito de momentos de mulheres empreendedoras, né? Então, assim, eu vejo a luta delas, né? E a frase é essa, né? Nunca desista do seu sonho, né? Nós conquistamos nossa parte, conquistamos nosso momento, conquistamos nosso espaço e seguir em frente. Obrigado, recebemos aqui Fabíola Frois. Muito obrigado, tá?
Rapaziada, obrigado por quem assistiu até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, curta e compartilha. Obrigado, até a próxima.